Meus amados, queridos irmãos, bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos com o nosso porção diária da palavra e assim vamos, nesta manhã, compartilhar da palavra bendita do nosso Deus. E eu quero hoje ler com você o Evangelho de João, capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos 8 até o versículo 13. E a palavra do nosso Deus diz: Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Amém. Aqui está o texto que é intitulado como a multiplicação dos pães e peixes. Jesus havia ido para um local mais retirado e, de repente, as pessoas ouviram dizer onde Jesus estava e a multidão correu para lá. A multidão, então, correu para estar com Jesus. As pessoas queriam estar com Jesus. As pessoas queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. As pessoas queriam experimentar milagres, curas, libertações que Jesus poderia realizar. E então, onde Jesus estava, uma multidão estava atrás de Jesus. É importante, então, que Jesus viu aquela grande multidão, passou a ensinar, o dia avançou e eles estão ali sem se alimentar. Jesus queria que eles, então, seus discípulos, dessem àquela multidão o alimento necessário. Jesus sabia muito bem o que estava transmitindo como ensinamento, não somente para os seus discípulos, para também a multidão. E Jesus, então, diante da ordem para que eles dessem o que comer àquela multidão, e os discípulos ficaram inquietos, não sabiam o que dizer, e de repente encontraram um jovem, um menino, não fala da sua idade, que estava com 5 pães e 2 peixinhos. E de repente, então, André se apresenta a Jesus com esta realidade. Temos aqui um menino, e temos 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta multidão? E então, a partir daí, Jesus deu ordem, mais uma vez, para que a multidão se assentasse, e então, a partir dali, Jesus realiza o sobrenatural. Jesus realiza o milagre da multiplicação. A partir daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus, então, transforma aqueles alimentos para que fossem suficientes para alimentar uma imensa multidão. Existem aquelas pessoas que seguem pela desvalorização, desconstrução da palavra de Deus. Existem aquelas pessoas que hoje, na verdade, elas são chamadas, de teólogos liberais e tentam, de alguma maneira, anular o sobrenatural ou o milagre que Jesus realizou, dizendo que todas as pessoas tinham também o seu lanche, mas somente quando aquele menino apareceu, que ele começa, que ele apresenta o seu lanche, que outras pessoas tiraram também, e então todas as pessoas tinham que comer, e não era verdade que Jesus transformou aqueles pães em peixes, mas tudo balela. Na verdade, nós temos aí o mal sendo feito pela teologia liberal, que anula grande parte da palavra de Deus, dizendo que são mitos, lendas, histórias, não é apenas um texto que foi colocado ali, mas que não é a divina, inspirada palavra de Deus. Anula. E se você anula a pessoa de Jesus, o milagre de Jesus, o poder de Jesus, a divindade de Jesus, então, se você anula Gênesis, a partir dos seus primeiros capítulos, você anula a palavra de Deus toda. E a igreja não passa de um clube, um encontro de pessoas e que não tem nada a ver em relação à questão espiritual ou
a questão da eternidade. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus mostra o cumprimento das suas promessas. A palavra de Deus mostra e revela para nós a direção, o governo de Deus, a autoridade de Deus, a soberania de Deus, a manifestação do poder incomparável do nosso Deus e do Senhor Jesus. E aqui está, Jesus multiplicou aqueles pães e peixes, e aquela imensa multidão pôde se alimentar. É interessante que a palavra de Deus aqui mostra para nós que o Senhor Jesus, a partir do momento que deu graças, e ali então ele distribui aqueles pães e peixes, e a palavra de Deus diz que as pessoas comiam tanto quanto queriam. Então, não é que elas pegaram um pedacinho de pão pequenininho, não. Elas comeram para saciar. Elas comeram para ficarem satisfeitas. Então, foi pão e peixe com abundância. Mas Jesus deu uma ordem para os seus discípulos em que eles deveriam recolher tudo quanto havia sobrado. E nos evangelhos sinóticos nós encontramos a revelação de que sobraram 12 cestos. Jesus tinha 12 apóstolos para romper com a incredulidade, talvez dos seus próprios discípulos, apóstolos, talvez que estivesse ali na dúvida o que aconteceria naquele momento. E então sobraram 12 cestos, e em cada um dos apóstolos puderam perceber a grandiosidade, o poder incomparável do Senhor Jesus. Quando nós vemos a preocupação e a importância de recolher aquilo que havia sobrado, é que nós não podemos desperdiçar as ações de Deus sobre nossa vida. Nós não podemos desperdiçar o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, as maravilhas de Deus sobre nós, sobre nossa casa. Assim como no deserto, o povo de Deus não podia desperdiçar o maná que era enviado todo dia, numa total dependência de Deus, não podia recolher dobrado ao longo da semana. Apenas no sexto dia era permitido recolher a porção dobrada e ela não estragava, porque havia sido recomendação de Deus. Mas ao longo da semana, se pegasse o maná, além do que a família pudesse comer, então aquele maná estragava. Assim também é na nossa vida. Precisamos ter cuidado. Não podemos desperdiçar o milagre de Deus sobre nós. Quantas pessoas que são abençoadas, têm a sua vida poupada, os milagres acontecem aos montes, e a pessoa até olha e vê, reconhece os milagres, mas não faz nada para glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Quantas pessoas que recebem benefícios da parte do Senhor, mas desperdiçam esses benefícios. Trata como coisa qualquer. E então nós não podemos desperdiçar o milagre de Deus sobre nós, que já começa na nossa vida. Não podemos gastar a nossa vida de qualquer maneira. É preciso nós voltarmos com a nossa vida para glorificar, exaltar e servir o Senhor. Também o texto então mostra para nós aqui essas lições. E de forma específica termina o versículo de número 13. Assim, pois, o fizeram encher 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando nós podemos pensar que aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixes para o seu próprio lanche, seu próprio sustento. E ele colocou esses 5 pães e 2 peixinhos à disposição do Senhor, para que fosse usado como instrumento do milagre. Quantas vezes nós achamos que somos pequenos demais, ou que temos pouco demais, ou que temos conhecimento muito limitado, força limitada, e de repente nós vamos só pensando no sentido pessimista, no sentido da inferioridade, achamos que não tem nenhum valor, nenhuma importância e nenhum significado. Mas eu quero convidar você hoje, coloque os seus 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos do Senhor Jesus. Coloque o pouquinho que você tem diante do Senhor Jesus. Coloque a sua vida, por mais que outras pessoas digam que a sua vida ela é sem graça, uma vida não é completamente inútil. E então, coloque a sua vida diante do Senhor. Seus 5 pães e 2 peixinhos. E deixe Jesus multiplicar. Deixe Jesus fazer o sobrenatural na sua vida, na sua casa.
Que assim seja. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Agradecemos pela Tua palavra maravilhosa. Obrigado, Deus, por esse relato, por esse registro, de mais um registro importante do milagre do Senhor Jesus, juntamente com os seus discípulos e aquela multidão. Obrigado, Deus, porque nós cremos que o Senhor continua hoje ainda realizando maravilhas, milagres, prodígios, transformando a nossa vida. Deus, muito obrigado, porque o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoa os meus irmãos, ó Deus, nesta manhã. Quantos, ó Deus, que estão precisando do milagre, do sobrenatural, do socorro, da manifestação do Teu poder, do suprimento, da provisão, da providência, do amparo, do alívio, do refrigério, do direcionamento, da sabedoria, do discernimento. Ó Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja nesta manhã, cada um, Deus, com as suas mais diferentes realidades. Eu imploro ao Senhor, eu suplico ao Senhor, eu peço ao Senhor pelo Teu povo, pela Tua igreja nesta manhã. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Assim, então, terminamos aqui a nossa devocional de hoje. Até amanhã, se Deus permitir, que você tenha um dia de paz.